a gente assim, eu gosto muito de acompanhar aquilo que está acontecendo, sabe? Eu gosto muito de ser sensível às coisas que estão ao nosso redor, no nosso dia a dia, no nosso contexto, para que aquilo que está acontecendo sirva para nós de exemplo e também abra os nossos olhos. E eu tenho certeza que essa igreja está mais cheia hoje por causa desses últimos acontecimentos. Eu acho que muita gente está aqui na igreja hoje porque está com medo. Sim ou não? Seja sincero, gente. Sejam honestos. Vou para a igreja hoje porque eu não sei se amanhã vai estar começando um dilúvio. De fato, vai que acontece outro. Mas uma coisa eu tenho para te garantir. Você pode ter certeza, a terra não vai acabar com a água. É uma promessa, é uma aliança. Essas chuvas que têm acontecido nesses últimos dias não tem nada a ver com o dilúvio que aconteceu na época de Noé. O contexto é completamente assim. É e não é. É diferente, mas não é. Porque na época de Noé, se você pegar em Gênesis, a partir do capítulo 6, e você começar a ler a história ali do que aconteceu, o que estava acontecendo naquela época, os homens eram maus, eram perversos. E no tempo que nós estamos vivendo hoje, os homens não são maus, os homens não são perversos, todo mundo é bom, não é? Não tem nada a ver com aquela época. Tem a ver com aquela época, gente? Naquela época, os homens eram maus e perversos. E eu creio que muito pecado, muita coisa ruim que acontecia naquela época, está acontecendo na nossa geração. Não mudou muita coisa, porque a carnalidade do homem é a mesma. Só que daquela forma que Deus destruiu o homem naquela época, eu creio que não vai ser destruído da mesma forma. Só que nós estamos vivendo consequências daquilo que o homem tem plantado. Primeiro, consequência da natureza. Durante anos e anos e anos, o homem polui, o homem agride a natureza, o homem faz tantas coisas erradas. E aí o ecossistema muda, o sistema muda. A natureza começa a viver uma anomalia. O que é uma anomalia? Algo que não é natural. Deus não criou a natureza assim. Então já começa te ensinando uma coisa. Quando você vê alguma coisa acontecendo na natureza, não joga a culpa em Deus, amém? Deus não tem culpa de nada do que tem acontecido nesses últimos dias. Deus mandou a tempestade e um castigo sobre a terra. Meu irmão, isso é uma consequência daquilo que o homem tem plantado, amém? Isso é uma consequência. Se você fizer coisa errada durante milhares e milhares de anos, o que vai acontecer? Vai acontecer o que está acontecendo. A natureza está reagindo àquilo que o homem tem plantado de mal. Aí, poxa, por que Deus está fazendo isso? Não tem nada a ver com ele. Entenda uma coisa, Deus é bom, a misericórdia dele dura para sempre. Só que, mesmo talvez não sendo a vontade de Deus, Deus permite que as coisas aconteçam para que sirva para nós de alerta. Sirva para nós de abra os olhos, fique esperto, está acontecendo alguma coisa. E por que eu quero falar do dilúvio? Por que eu quero trazer um panorama do que aconteceu nesses últimos dias para aquilo que aconteceu há mais de 4.000 anos atrás? Porque é algo que Deus estava alertando, Deus estava avisando, Deus estava, olha, eu vou destruir, olha, vai acontecer um juízo, olha, vai acontecer isso, aquilo outro. E o povo era mau e não estava nem aí. O povo não estava nem se importando com aquilo que Deus estava tentando dizer. E se a gente for ler o texto aqui, o texto é muito grande, mas no capítulo 7, no versículo 6, vai dizer que Noé tinha 600 anos quando desceu o dilúvio. Só que se você voltar um pouquinho antes, Noé começou a construir a arca, e ele demorou 120 anos para poder construir uma arca, para poder construir um barco. Gente, por que Noé demorou 120 anos para construir aquilo ali?
sendo que era Deus que direcionou ele. Porque eu creio que Deus é um Deus tão misericordioso, que durante esses 120 anos, aqueles homens maus tiveram a oportunidade de se arrepender, de mudar de história, de parar e falar assim: está acontecendo alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, eu preciso ficar esperto. Só que muitos não creram. E o foco da minha mensagem hoje, o foco da minha ministração nessa noite hoje, é nada mais nada menos do que: desperta, acorda, está acontecendo alguma coisa, e talvez você não está crendo, talvez você não está entendendo por que a natureza está reagindo dessa forma. A palavra hoje é de alerta. A palavra hoje fica assim: opa, peraí, Deus está permitindo, de alguma forma Deus está permitindo que a natureza age dessa forma para nos mostrar alguma coisa. O que a Bíblia diz que nos últimos dias aconteceria? Maremoto, terremoto, tempestade, nações contra nações. Da mesma forma como Deus demorou 120 anos. Gente, você tem noção do que é 120 anos? Tem alguém aqui com 120 anos aqui? Terceira idade? Já é a quarta, né? 120 anos, velho. É muito tempo. É muitos anos. Durante esse tempo todo, Deus alertou, Deus falou, Deus tentou de alguma forma trazer à mente deles algo que poderia acontecer. E será que Deus continua falando conosco hoje? Você acha que Deus continua nos alertando até hoje? Você acha que essa chuva que Deus permitiu que acontecesse é apenas mais uma? Gente, foi a pior chuva que teve nos últimos 100 anos. Quando você para estudar, você vê o pessoal estudando aí, eles começaram há 110 anos a medir as chuvas. Começaram a medir aquilo que a quantidade de chuva, a meteorologia, foi a pior. E deixa eu te contar uma coisa, fofura. Foi apenas algumas horas de chuva. Imagina na época, foram 40 dias. 40 dias. Algumas horas. O poder de tudo, Deus tem o controle de tudo. Se Ele quiser fulminar a terra, é assim, ó. Então, o que nós estamos fazendo aqui nessa terra? O que nós podemos fazer nessa terra? Para que a gente não viva as mesmas consequências daquilo que o povo viveu naquela época. Gente, hoje eu estava em casa, já tarde, e tipo assim, eu não sei se você já parou para prestar atenção nos detalhes que Deus traz para nós nessa história de Noé. Gente, é muito detalhe, é muita coisa. Você tem noção que Noé tinha pai? Você tem noção que Noé tinha mãe? Tio, tia, avó, amigo, célula? Noé tinha uma célula, amigos da célula. Quantas pessoas foram salvas? 7 pessoas. Foi um juízo muito forte que veio. E a Bíblia vai dizer que da mesma forma como aconteceu na época de Noé, vai acontecer nos últimos dias. Casavam-se, davam-se em casamento e viviam a vida. Igual o irmão Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, amém? Vida leva eu. Talvez você está vivendo assim, velho. Talvez você está vivendo uma vida assim, tá tudo bom, pastor, tudo normal, essa chuvinha aí, danada. Eu moro lá em cima, minha casa é no alto, toda segura, é toda bem construída, eu não moro na beirada de um rio. Beleza, velho. Ok, tudo bem. Talvez a sua casa não vai ser atingida com água. Talvez a água não é o seu problema, mas e a destruição da terra? E o juízo? E a volta de Jesus? Quando nós paramos para pensar acerca da arca, ela está ligada diretamente à salvação.
ela está ligada diretamente a uma chance, a uma oportunidade. E todos os dias, nós estamos aqui sempre alertando, falando, Jesus vai voltar, Jesus está às portas, se prepara. E olha como é que Deus é lindo. Deus achou um homem que era íntegro e reto. Deus achou graça em um homem. E Deus pegou e ele queria destruir a terra, mas ele olhou para aquele homem e falou assim, não, tem um bom, que talvez pode mudar a história. Tudo isso aponta para Jesus. Jesus fez isso. Um homem bom, um homem desceu na terra, morreu por nós, para poder salvar. E hoje a gente pode pular nesse barco, meu irmão. Você pode sair daqui, dentro desse barco, e o lugar mais seguro que você pode estar é dentro da arca. Se você estiver fora, já era. Se você estiver fora, a consequência é muito grande. Eu trouxe um panorama um pouquinho daquilo que Noé tinha, parentes, familiares, talvez investimentos, casas, não sei. Quando você começa a ver historiadores falar da época, eles falam que as pessoas eram muito inteligentes naquela época. E eles assim, eles viviam muito. Noé tinha 600 anos. Imagina nós que vivemos 70, 60, 80 anos. A gente consegue construir muita coisa. A gente consegue criar muita coisa. Imagina essas pessoas que viviam anos e anos e anos. Era muita coisa que eles tinham. Era muita coisa que eles conquistavam. Perderam tudo. Foi tudo embora. Se você parar para pensar mais uma vez aqui, quando se trata da história do dilúvio, você vê que nada do que está na terra tem valor. A única coisa que Deus preservou foi a vida. Nada tinha valor. A única coisa foi a vida que foi preservada. A coisa mais preciosa que existe na terra é a vida. É o dom da vida, é o fôlego de vida. E aí você para para pensar, você fala assim, poxa, pai, mãe, avô, avó, sobrinho, tia, foi tudo embora, ficou tudo. Só entrou a família dele, os filhos e as mães. Agora presta atenção, só entrou na arca quem pegou a visão, quem teve fé. E aí a gente faz um paralelo com o que a Bíblia diz, porque sem fé, meu irmão, você não vai ser salvo. Primeiro você crê com o coração. Romanos 9, 10 vai dizer isso. Você crê com o coração e confessa com a boca para ser salvo. Se você não crê, você já está consumado. Já acabou, filho, já era. Já era. A primeira coisa que os filhos de Noé tiveram foi fé. Se você não tiver fé nesses últimos dias, para não olhar para a maldade do mundo, mas olhar para um Salvador, para uma saída. A arca era a única saída. A nossa única saída hoje é a cruz, é Jesus. A nossa única saída é Ele. Da mesma forma como tem vindo tempestades, guerras, e a gente está vendo tanta coisa, tantos sinais acontecendo, nós precisamos ter fé, da mesma forma como Noé teve fé para construir aquele barco. Só que o que a Bíblia fala? Que nos últimos dias viria a apostasia. E o que é a apostasia? O abandono da fé. Pessoas desanimadas, pessoas amuadas, pessoas não crendo mais. Velho, você tem noção o que é você passar ali 120 anos e você passar ali e falar assim, que cara doido, até hoje construí aquele negócio ali. Esse cara é louco, velho. Não vai vir nada não. Talvez você pense a mesma coisa hoje de Jesus, da volta de Jesus. Alex, desde quando eu era menino, que eu escuto falar que Jesus está voltando, que Jesus está às portas. Jesus não vai voltar não. Você vai pagar para ver? Eu não vou não. E os acontecimentos desses últimos dias é nada mais, nada menos do que o Senhor dizendo para a igreja, desperta, desperta, acorda igreja,
Eu estou às portas.